Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li. E no vídeo de hoje nós vamos preparar pastelão. Massa fermentada, porém frito. Fica uma delícia e nós vamos conferir agora. E eu começo a receita fazendo a massa. Na vasilha eu vou adicionar uma xícara de 220 ml de água morna, meio pacotinho ou 5 gramas de fermento biológico seco. E vou deixar o fermento dissolver aqui por um minutinho. Fermento dissolvido, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de azeite. Se não tiver, pode utilizar o óleo. 1 colher de sopa ou 20 gramas de açúcar. 1 colher de chá ou 5 gramas de sal. Separei para essa receita 300 gramas de farinha de trigo sem fermento. Copo de 250 ml, mas se for utilizar a balança, 300 gramas no total. Não confundam ml com gramas. Vou adicionando aos poucos e vou misturando. Massa firme, vou transferir e sovar na bancada. Jogo farinha e coloco a massa. Continuo jogando farinha e vou sovar minha massa aqui por pelo menos uns 3 minutinhos. Até perceber que ela já está lisinha, desgrudando das mãos e da bancada. Massa sovada, bem macia. 300 gramas foi a quantidade exata para essa receita, utilizando essa farinha de trigo, tá? O que pode variar um pouquinho de uma farinha para outra. Vou voltar aqui a massa para a vasilha. Você pode cobrir com um pano ou um plástico filme e deixar a massa descansar e crescer por mais ou menos uns 40, 50 minutos, até você perceber que ela já dobrou de volume. Já estou aqui com uma panela aquecida e eu vou adicionar umas 2 colheres de sopa de óleo, meia cebola pequena picadinha, 2 dentes de alho triturados e vou deixar refogar. Alho e cebola refogados, eu vou adicionar 150 gramas de molho de tomate, meio sachê, 1 pitada de sal, porque o meu frango já está temperado, pimenta do reino, e aqui eu tenho 600 gramas de frango desfiado. Esse frango é aquele frango do almoço de domingo, frango assado, que eu desfiei e vou reaproveitar aqui nessa receita. Provavelmente vai ser muito recheio, tá? Mas eu já vou deixar esse recheio preparado. Vou colocar azeitonas verdes fatiadas. 2 colheres de sopa de requeijão. Cebolinha picadinha. E agora, vou misturar bem. Recheio bem misturado, bem cremoso. Vou reservar e deixar esfriar. Massa crescida, nós vamos começar a modelar. Jogo um pouquinho de farinha na bancada. E eu vou dividir a minha massa em 6 partes iguais. Massa dividida, fiz as minhas aqui com porções de 94 gramas cada. Com a ajuda de um rolo ou de uma garrafa de vidro bem limpinha, você vai abrir a massa. Massa aberta, espessura fina, recheio frio. Vou adicionar também um pouquinho de mussarela ralada. Venho com a parte de baixo da massa e fecho. Aperto para retirar todo o ar. Como os meus aros são pequenos, vou utilizar aqui, ó, uma tampa para poder cortar, porque eu quero esse pastel bem grandão. Pastel cortado, bem fechadinho. Vou reservar numa forma que eu coloquei um pouquinho de farinha. E é dessa maneira que eu vou modelar os demais. Terminei de modelar. E agora, aqui, gente, ó, eu vou empanar, porque eu vou fazer esse salgado frito.
Se você não quiser fazer frito, você vai colocar numa forma untada e enfarinhada, deixar descansar, crescer novamente, depois você pincela utilizando gema de ovo com leite e leva para assar. Mas eu vou fazer os meus fritos. E para fritar, eu vou fazer aqui, ó, uma colinha que eu tenho. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Vou colocar um pouquinho de sal. E água gelada, 150 ml. Misturo bem. E além dessa colinha, eu vou utilizar... Aqui eu fiz uma mistura meio a meio. Utilizei farinha de rosca e farinha panko. Misturei as duas farinhas. Mas se você quiser utilizar só farinha de rosca, não tem problema. Pego o salgado. Passo aqui na água, ó. Venho e passo na farinha. Deixo ele bem empanado e vou reservando. Salgados empanados. Agora, gente, eu vou deixar ele descansar aqui só o tempo de aquecer o óleo, tá? Poucos minutinhos e a gente já vai fritá-los. Já estou aqui com uma panela com óleo aquecido. Não precisa ser muito aquecido, porque senão o pastel vai dourar muito rápido e não vai fritar legal por dentro, tá? A massa pode ficar crua. Venho com o pastel. E vou fritar até dourar. Pastel frito e dourado. Vou retirar e escorrer no papel toalha. Receita finalizada e olha que coisa linda, gente. Vai ou não vai fazer sucesso? Se você gostou da receita até aqui, já vai deixando pra mim aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Liz, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova. E não deixe de me seguir também nas outras redes sociais. E agora, vamos provar? Que eu tô com a boca salivando. Sequinho, crocante. Olha isso, gente. Aquela pimentinha pra quem gosta. Meus amigos, só façam. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Fica bom demais. Muito gostoso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.